Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez a matéria de Geografia para vocês aí no terceiro ano. Meus amados, a gente vai estar falando aqui sobre o tema Observando as Paisagens do Bairro, né? E vocês sabem que nesse tema, tá bom? Estão inclusos outros temas que também estão bem relacionados ao conteúdo e a gente vai estar trabalhando com vocês ao longo do passar do conteúdo, né? Conforme a gente for explanando o conteúdo, a gente vai entrando nesses outros temas para que não passe por despercebido, tá bom? Veja bem, queridos, também vamos estar falando aqui agora para vocês sobre o resumo aí das informações principais aí para o conteúdo. Por exemplo, o capítulo, ou melhor, o módulo é o módulo 4, tá bom? No livro velho, e no livro novo é o módulo 3, tá bom? O capítulo 7 no livro velho e o capítulo 5 no livro novo, tá bom? E as páginas da atividade, que no livro velho é 258 a 260 e no livro novo 283 e 284, tá bom? Essas são as informações que a gente gostaria de passar para você que possa acompanhar diretamente pelo livro, tá bom? Então, já de início a gente mostra essa paisagem, tá bom? Para que você se situe, se você observar, no livro velho também a mesma paisagem, tá bom? O conteúdo é o mesmo, só para você saber. Então os dois livros estão aqui para que você possa observar, tá bom? E a gente pede aí a você que já dê uma olhada bem nessa paisagem aí. No caso, ela mostra dois lados de um mesmo lugar, só que uma evolução que foi sofrendo aí ao longo do tempo. Perdão, no caso, ela mostra um lugar, né? Um mesmo lugar, só que assim, dois lados diferentes, ou duas realidades diferentes dentro do mesmo lugar, entendeu? Tipo assim, mostra aí o centro, a região mais central, tá bom? Com avenidas largas, amplas, tá bom? E prédios, edifícios luxuosos, bem arborizada, as ruas bem limpas, servida pelo poder público. E no outro lado mostra a mesma cidade, só que agora mostrando uma outra realidade, tá? Dois lados da mesma cidade que a paisagem é totalmente diferente. No outro caso, mostra justamente uma favela, tá bom? Provavelmente situada em cima de um morro, uma ruazinha única, tá? E as casas amontoadas praticamente umas em cima da outra, sem divisão de limites de terreno, material precário, tá bom? Se você observar, a fiação elétrica, ela é clandestina, tipo, ela não é uma ligação que é totalmente regulamentada. Você vê grandes quantidades de gatos, ou seja, ligação que é feita pelos próprios moradores de forma irregular, tá bom? Um lugar como esse, as ruas tudo cheio de lixo, então um lugar como esse não é servido pelo poder público e automaticamente mostra uma realidade totalmente diferente, tá bom? Embora que no mesmo lugar, mas duas realidades assim diferentes, distintas dentro de um lugar. Bom, diz assim, ó, as paisagens podem revelar muito, tá bom? Sobre os lugares. O que é, ou melhor, o que uma praça, por exemplo, com um gramado bem verdinho, canteiros cheios de flores, por exemplo, pode mostrar sobre os cuidados com aquele lugar, sobre, digamos assim, a assistência do governo sobre aquele lugar. O que uma paisagem como essa pode mostrar? Se você chega numa praça, ela é toda limpinha, toda organizada, canteiros verdinhos, cheios de flores, você logo percebe que ali tem cuidados. Automaticamente você percebe que ali tem o cuidado de vigias que ficam fazendo a proteção do lugar, mas também do serviço público, pessoas que vão ali limpar, os garis que limpam, tudo isso servido pelo poder público, tá? Oferecido à população. Então assim, esses lugares você percebe logo de cara que ele tem assistência do poder público, tá bom? Ele é bem cuidado. Mas quando você chega numa rua, por exemplo, toda cheia de lixo, que está amontoado de lixo por todo lugar, o mato tomando de conta dos terrenos, você percebe logo, tá, que ali não é servido pelo poder público. Automaticamente você percebe que é um lugar que, de certa forma, está deixando a desejar em algumas áreas, tá? Mesmo que tenham moradores e que esses moradores cuidem, façam a sua parte, mas você vê que
a assistência do poder público é pouca. Por quê? Porque fica nos limites da cidade, tá bom? Então assim, queridos, nós vemos que a paisagem do lugar fala muito a respeito dele, tá bom? Se você vê, por exemplo, uma paisagem como uma favela, tá? Você percebe logo de cara. Por quê? Porque a estrutura do lugar é totalmente diferenciada, tá bom? A infraestrutura ali, a questão do serviço público, a questão da organização, divisão de terrenos, tudo isso é diferente de um lugar que é servido pelo poder público, tá bom? Então, tem pouca assistência em relação aos demais lugares. Muito bem, a gente vai introduzir aí o conteúdo onde diz o que as paisagens revelam sobre o bairro. Veja bem, só para introduzir esse conteúdo, tá? Diz assim: você sabia que as paisagens dos bairros podem nos indicar como vivem seus moradores ou como o bairro tem sido cuidado? Por exemplo, ao observarmos as paisagens, podemos obter diferentes informações sobre os lugares. Podemos identificar quais os serviços públicos são prestados no bairro, por quais transformações passou ou vem passando, como vivem seus moradores. Por exemplo, uma paisagem ela pode sofrer mudanças e transformações ao longo do tempo. Tipo, de início era um lugar simples, assim, tá? Sem a influência do ser humano, só paisagem natural. Você sabe, com o passar do tempo, tá bom? Como a gente pode observar nessa linha do tempo, a gente usou para mostrar aqui a você mais ou menos como é que acontece esse tipo de transformações. Nós sabemos que no bairro tem as transformações que acontecem de formas rápidas, mas tem aquelas que vão sofrendo pequenas mudanças ao longo do tempo, até ser considerada de fato uma grande transformação. Tipo, para isso uma linha do tempo ajuda. Veja bem, aqui tem uma linha do tempo que mostra do ano de 1900 até 2018, só para frisar bem essas pequenas transformações e essas que acontecem ao longo do tempo e que são bem demoradas, mas que quando acontecem mudam totalmente a paisagem. Por exemplo, de início aqui é uma paisagem totalmente natural, tá bom? Alguns anos depois, tá bom? Mais especificamente 40 anos depois, já tem mudança. Aqui já tem a chegada do ser humano, uma pequena casa, provavelmente uma fazenda, tá? Bem próximo ao rio. 40 anos depois, 1980, você vê aqui uma cidadezinha, tá? Uma vila já bem estruturada, ainda fazendas, algumas igrejas, tá bom? E aqui o que seria talvez uma grande propriedade de uma pessoa que já está empreendendo, tá? Começando a ser construída aí uma usina, por exemplo. 40 anos depois você vê aqui que as mudanças são consideravelmente visíveis. Já tem prédios, tá? Uma cidade bem estruturada, uma usina hidrelétrica, tá? Produzindo, gerando sua própria energia, pontes sobre o rio e daí por diante. Então você percebe que as mudanças elas vão acontecendo, tá bom? E algumas são bem demoradas, como de fato uma mudança como essa, de uma paisagem natural para uma paisagem urbana. Então assim, uma paisagem humanizada como esta, por exemplo. Então assim, queridos, nós vemos isso aqui um exemplo de transformações que acontecem de formas lentas. Mas, voltando aqui para o conteúdo, nós sabemos que tem transformações que acontecem na paisagem de forma bem rápida. Como, por exemplo, uma rua que antes não era pavimentada, de repente chega a assistência do poder público e calça aquela rua. Foi uma transformação rápida. Por exemplo, alguém chegou ali, construiu uma casa, ou, digamos assim, o governo comprou uma área, tá bom? Que hoje tem acontecido bastante isso, com esses projetos do governo aí, de moradia. Eles compram uma área, calça, fazem totalmente a divisão de terrenos, tá bom? E faz o calçamento, coloca o calçamento nas ruas, dividindo, tá bom? E divide cada lote, tá bom? E ali as pessoas vão chegando, comprando o lote e já construindo sua casa. Quer dizer, foi uma mudança, uma transformação na paisagem. Antes era um terreno, uma mata, e aí de repente foi modificado pelo poder público. As pessoas compraram os lotes de terreno e construíram suas casas. É o tipo de transformação que acontece na paisagem de forma rápida, tá? Por exemplo, em Picos, quando você vai chegando ali, você vê um condomínio que foi comprado agora. Antes era uma mata enorme, só tinha árvores, nada de construções humanas. De repente o governo comprou, tá? Alguém comprou, eu creio, eu imagino que a prefeitura, e aí loteou, tá? E vai ser construído casas. Em Teresina tinha grandes áreas compradas lá para construir essas casas
é do governo. Então assim, eles compram um terreno, pavimentam, calçam, abrem as ruas, tá bom? E determinam os limites de cada terreno e as pessoas vão comprando os terrenos e construindo. Quer dizer, praticamente a vila já está feita. E aí as transformações que vierem daí, elas podem ser lentas ou elas podem ser bem rápidas, tá? Como por exemplo, o poder público pode desenvolver alguns trabalhos ali. Por exemplo, a prefeitura pode construir uma praça e colocar pessoas para cuidar. Então assim, esse tipo de transformação, pequenas transformações na infraestrutura, podem acontecer de forma rápida. Todavia, na mudança original da paisagem, geralmente isso é um processo mais demorado, pode demorar anos, tá bom? Então assim, ao observarmos as paisagens, podemos verificar, por exemplo, se existe ou não infraestrutura, como ruas asfaltadas, iluminação pública, abastecimento de água, coleta de resíduos de lixo, redes de esgoto, todos esses cuidados, todos esses serviços que é servido, oferecido à população pelo poder público, pode ou não ser empregado em alguns lugares, tá bom? Por exemplo, quando é uma favela, não é que o poder público não queira atuar sobre aquela favela. Na verdade, não é bem assim. É porque, por exemplo, algumas favelas, existem alguns empecilhos, por exemplo, por conta da violência, né? Por conta de dificuldade na infraestrutura do lugar para que o poder público possa atuar, por exemplo, ruas estreitas, cheias de buracos, enfim. E aí o poder público não tenha como atuar naqueles locais porque são locais muito, digamos assim, afastados e de pouco acesso. Então, nesses casos, alguns serviços básicos até que funcionam, quando a pessoa pode ir a pés e atuar. Mas às vezes quando é um serviço mais, digamos assim, mais intenso, mais profundo no lugar, torna-se difícil. Como por exemplo, os garis atuarem naqueles locais fica mais difícil por conta, às vezes, de problemas como por exemplo a violência, como ser um lugar fechado demais. Então assim, torna-se difícil. Mas tudo isso vão sendo mudado, agora é um processo lento, né? As favelas vão ser incluídas no projeto original da cidade, mas isso é um processo que demora anos e anos e anos, tá? Veja bem, vamos conferir a seguir alguns exemplos de informações que podem obter ou que podemos obter observando uma paisagem. Por exemplo, o bairro retratado na fotografia. Olha, tem essa imagem no livro de vocês, tá bom? Deem uma olhada nela. Aí diz assim, logo abaixo, olha, do lado aqui, paisagem de um bairro em Freiburg, Santa Catarina. Aí diz assim, na paisagem retratada acima, observamos ruas sem pavimentação, como você pode ver, uma estrada de chão mesmo, tá, de areia. Isso indica que os moradores não têm acesso a esse tipo de infraestrutura e que o deslocamento pode ser difícil para eles. Principalmente em dias de chuvas intensas. Você já pensou? Poças de lama que atravessam de um lado ao outro da rua, para as pessoas atravessar pisando por dentro, não é fácil. Então assim, agora observe a paisagem do outro bairro, tá bom? Retratada na fotografia. Se você observar, aqui você percebe que, embora as casas sejam bem coladas umas nas outras, tá? Nas cidades isso acontece, todavia tem serviços de saneamento básico, por exemplo, ligação elétrica correta, tá? Regulada, ruas pavimentadas, tá bom? Asfaltada, bem arborizada, limpa, tudo isso mostra um lugar que é servido pelo poder público, tá bom? Então assim, é o contrário, é dois lados do mesmo lugar, todavia, tá? Duas realidades totalmente diferentes. Aí, por exemplo, os bairros também, pela observação da paisagem, tá bom? Olha, tem outra imagem aqui que você pode observar no livro, tá bom? Olha, paisagem de um bairro sem coleta de esgoto, indica que ele não é atendido por esse serviço, pelo poder público, e que os moradores estão expostos à contaminação, doenças, entre outros problemas de saúde. E aí você observa aqui um córrego que passa do lado do bairro, todavia, está às margens dele aqui, está as pilhas e pilhas de lixo, tá bom? Então assim, automaticamente se percebe que o poder público não tem atuado sobre esse bairro. Não que não queira, talvez não seja esse o problema, mas por conta da dificuldade de acesso. E, no mesmo lugar, mostra aí paisagem de um bairro com ruas e praças bem iluminadas. E a paisagem indica que esse bairro possui serviços de distribuição de energia e seus
moradores utilizam aparelhos elétricos e eletrônicos. E automaticamente você vê a cidade toda iluminada, ruas limpas, bem servido pelo poder público, tá bom? Então, assim, são mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo no bairro e que vai mudando totalmente a estrutura. Só para não passar por despercebido, por exemplo, um bairro, a observação da paisagem de um bairro diz muito a respeito. Por exemplo, se é um bairro onde você vê muitos pontos comerciais, automaticamente você vê que é um bairro comercial, tá bom? Onde há compra e venda de produtos, de mercadorias, tá bom? Então, nós percebemos de cara que isso muda o estilo do bairro. Por exemplo, se é um bairro cheio de indústrias, tá bom? Onde há grande produção de mercadorias e produtos, matéria-prima, tá bom? Nós vemos que é um bairro industrial e que ali há oferta de trabalho muitas vezes, né? Nesses locais. O fluxo de pessoas está mais relacionado a isso, à procura de trabalho nesses pontos. E ainda existem os locais onde existem, digamos assim, maior número de residências. Pessoas vão a esse bairro, o fluxo de pessoas ali são dos moradores daquele bairro, tá bom? E eles, digamos assim, vão a esse bairro, procuram esse bairro com interesse de viver ali, de morar ali, entendeu? Porque são os moradores do lugar. Então, por exemplo, dependendo do tipo de bairro, a paisagem é totalmente diferente. Por exemplo, não é a mesma coisa um bairro industrial, tá bom? E um bairro, por exemplo, residencial. Ou um bairro, digamos assim, onde há shoppings, comércios. Quer dizer, muda o estilo do bairro, tá bom? Às vezes dentro da mesma cidade, mas bairros, digamos assim, totalmente diferentes, mostrando realidades diferentes, tá bom? Tudo isso pode ser observado na paisagem e essas mudanças que acontecem na paisagem, elas, como eu disse, podem ser lentas, tá? Acontecem lentamente, um processo de vários anos, mas também podem ser rápidas. Tipo, hoje se compra um terreno, alguém compra um terreno, amanhã já é uma grande construção, uma grande indústria ou talvez uma casa. E aí isso é o tipo da transformação que acontece rápida. Queridos, era isso que eu tinha para passar para vocês. Deem uma olhada na tarefa aí, tá bom? Que estão aí nessas páginas descritas no livro. E nas próximas aulas a gente já vai estar corrigindo essas tarefas com vocês, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima videoaula.